Vamos lá. Começando mais uma noite, mais uma live visionária. Vamos aguardar o pessoal chegar. Em nome de Jesus. Hoje vamos receber aqui o líder de jovens da igreja que congrego, pastor Tiago. Vai estar aí hoje com a gente para falar hoje sobre uma juventude forte, como fazermos uma juventude forte. Graça e paz, evangelista Antônio, seja bem-vindo. Nivaldo, seja bem-vindo. Daiane, seja bem-vinda. Seja bem-vindos aqueles que estão entrando aí. Daqui a pouco o pastor Tiago vai estar aí com a gente. Deixa eu mandar um aviãozinho para ele aqui. Só para ele. Daqui a pouco ele vai estar aí. Ok. Fábio, seja bem-vindo. Daqui a pouco aí vamos ter mais uma live visionária. Ontem nós tivemos com o pastor Célio Roberto. Foi uma live muito boa. Que ele falou a respeito de como estarmos, como termos uma vida no altar de Deus. Foi uma palavra esplendorosa. Até agora eu estou digerindo ela. Então, hoje com certeza não vai ser diferente. Hoje eu creio que Deus vai falar muito com a gente. E se hoje você vai estar aqui na live, mesmo que você não permaneça toda a live, eu quero que você permaneça. Fique aí durante essa hora, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes hoje. Ok? Amém, Fábio? Obrigado. Obrigado por estar assistindo aí. Em nome de Jesus. Vamos aguardar mais uns instantes. Daqui a pouco o pastor Tiago vai chegar aí. A gente vai estar conversando hoje como fazermos uma juventude forte. Hoje os jovens estão sendo muito, nesse período, com certeza os jovens, acho que principalmente, estão sendo muito atacados espiritualmente. A gente vê muitos, infelizmente, muitos jovens com depressão, com assim, se sentindo, entre aspas, solitários, né? Mas eu creio que Deus é um Deus capaz de renovar as vidas desses jovens, em nome de Jesus. Beleza? Vou chamar aqui o pastor Tiago, que ele já está aqui. Ok. Está ou não está? Vamos aguardar aqui. Ele entrou e saiu. Pastor Tiago, se tiver aí, dá um ok. Ok. Vamos ver se ele... Aê. Manda aí, Pastor Tiago. A gente bater esse papo aí. Vamos ver uma juventude forte. Julinho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Júlio, nessa live. Aham. Pastor Paz do Senhor, Tiago. evangelista. A Amém. paz do Senhor, pastor. Glória a Seja bem-vindo Deus. nessa Paz, noite. meu irmão. Amém. Tamo junto. Opa. Tamo junto, pastor. Logo ele volta. Vamos aguardar um tiquinho. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Em nome de Jesus, Amém. Tamo junto, evangelista. obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente hoje Amém. bater um Tamo papinho junto. aqui na Amém. nossa Vamos live lá. visionária Estamos à aqui. disposição, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Antes da gente iniciar o nosso papo aqui, sempre eu inicio aqui explicando, né, a respeito de como é o Ok. projeto Live Visionária. Ok, pastor? Então, com a Certo. sua permissão aqui, Ok. vou estar explicando para o Manda. pessoal que está aqui, mesmo aqueles que ainda Manda não ver. conhecem, eu creio que muitos aqui já conhecem, mas eu costumo sempre Amém. introduzir. A Live Perfeito. Visionária, ela procura pessoas de visão. Então, eu trago aqui pessoas que tenham história,
que tenham uma visão, que possam passar para as pessoas, possam inspirar as pessoas, possam trazer algo para elas que possa fazer com que elas fiquem fortes, possa inspirar elas, né? E a live visionária é baseada em 7 pilares principais, que são o propósito, a informação, a motivação, a inspiração, a inovação, a credibilidade e a superação. Então, eu trago pessoas que estejam encaixadas, pelo menos em um ou em alguns desses pilares, né? E eu Ok. identifico no senhor, pastor, pelo menos alguns desses pilares que o senhor tem na sua vida e que o senhor pode passar Amém. para nós e passar para essas pessoas aqui, para elas poderem serem inspiradas, em nome de Ok. Jesus. Amém, pastor? Amém. Esse é o objetivo, Amém. Amém. é o texto, o fundamento que eu me baseio em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23, que diz que, Paulo diz ali que fiz-me tudo para com todos, para por todos os modos, inclui internet, inclui redes sociais, chegar a salvar alguns, né? E ele diz no Amém. versículo 23, fala a respeito de ser cooperador com o evangelho. Então eu apenas sou um cooperador Amém. com o evangelho, estou aqui ao lado do evangelho do reino de Deus, apenas levando adiante, e por isso Amém. que eu trago essas pessoas para poder também levar essas palavras adiante. Ok, Muito pastor? bom. Amém. Amém. Opa! Que bênção. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Adriano, seja bem-vindo nessa noite, obrigado aí, graça e paz para ti também. Amém. Pastor, para a gente poder iniciar o nosso papo aqui, eu sempre pergunto Vamos para as lá. pessoas, né, apesar de muitos aqui já conhecerem, né, muito o senhor, mas eu queria que o Uhum. senhor contasse um pouquinho da tua história, do teu testemunho, de Amém. como o senhor chegou a Jesus, que eu, Amém. resumidamente, Que claro que isso legal. aí daria um best-seller, Amém. um filme de 5 horas. Sim. Amém. Aleluia. Com certeza. Amém, evangelista. Que bom. Julinho, Deus abençoe, Julinho. Tamo junto. Amém. Os Junto, amados Julinho. aí que estão conosco. Amém. Evangelista Antônio, pastor Adriano. Amém. Inclusive, engraçado, evangelista Manuel, que eu estava aqui organizando algumas coisas aqui em casa, né? E eu encontrei o certificado de batismo, meu certificado de Uau, batismo. E uau. eu encontrei ele aqui e eu me batizei no ano de 1998. Eu desci as águas em 1998, eu tinha 12 anos de idade, né? Foi quando eu comecei a minha vida com Deus, numa igreja chamada IEFA, Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. E eu me batizei com 12 anos. Mas eu costumo dizer que a minha história, evangelista Manuel, ela é dividida em duas partes, porque é a parte que eu era um convencido e a parte que eu realmente me convertia, né? Então eu separo a minha história nesses dois momentos, porque no princípio, né, quando ainda muito jovem, eu me batizei, comecei a frequentar essa igreja, esse ministério, e ali a semente da palavra foi colocada no meu coração. E muitas coisas eu não entendi ainda, eu era muito jovem, de maneira com que aconteceu várias coisas e eu acabei me afastando da igreja uma época. Essa igreja que nós começamos a congregar ali, ela fechou, né? Depois de um tempo, acabou fechando. E eu fui então para a igreja que minha mãe estava na época, que era Renascer em Cristo, aqui no Imbu. Mas não fiquei muito tempo lá também, porque depois disso eu fraquejei na fé, eu ainda não tinha uma convicção em Cristo. É como eu falei, eu tinha um convencimento, eu sabia quem era Jesus, eu já tinha tido algumas experiências com Deus em aspecto de, sabe, de até ir no monte, de buscar Deus e tal, mas eu não tinha aquela convicção do que eu queria. Então as coisas ainda do mundo, as coisas da vida ainda era para mim era muito mais atraentes e atrativas também. E acabou que nesse meio termo eu acabei me esfriando, me afastando da igreja. E foi quando eu fiquei fora da igreja, na verdade, eu fiquei por 3 anos e meio, mais ou menos. Foi quando ocorreu várias coisas, ocorreu onde eu me envolvi com drogas, criminalidade, e ao ponto de chegar aí para a instituição de menores na época, que era a FEBEM, né? Então, ali eu fiquei 11 meses num tratamento de Deus,
Então, eu acredito que ali foi uma grande escola de Deus para minha vida. Aquele lugar foi uma escola assim maravilhosa de Deus. Foi onde eu falo que ali eu me converti, eu converti o meu coração, né? Ali eu entendi de fato. Eu tive eu tive alguns indícios do que Deus tinha na minha vida, sabe? Eu tive algumas coisas assim que eu acabei tendo assim uma percepção maior do chamado de Deus na minha vida, né? Então, quando eu saí de lá no ano de 2001, no final do ano 2001, isso aconteceu, eu saí já mais convicto do que eu queria em Deus. Eu saí mais convicto do chamado de Deus na minha vida, sabe, daquilo que Deus tinha para mim, daquilo que Deus tinha para minha vida. Então, dali em diante, eu comecei a entender um pouquinho mais, Evangelista Manuel. Eu comecei a me abrir mais para aquilo que Deus tinha na minha vida. E o Espírito Santo foi trabalhando. E foi quando eu saí de lá que eu voltei para a igreja que eu era, da Renascer, né? Eu fiquei mais, Uhum. se eu não me engano, mais um ano lá. E foi quando Deus falou comigo que meu tempo ali havia acabado. E eu comecei então a procurar um outro ministério para ministrar. Eu conversei com o pastor na época, o pastor local da igreja, ele me abençoou. Ele entendeu, falou amém, eu te abençoo. E eu fui para algumas igrejas, foi quando um amigo meu, ele, ele, ele me convidou para conhecer a plenitude de vida. Ele falou, olha, eu estou indo numa igreja, tal, igreja muito boa, e vamos lá conhecer, você está sem igreja. Eu falei, eu estou orando realmente por uma igreja. E foi quando eu vim a primeira vez na plenitude. E aí eu entrei ali naquela casa e foi amor à primeira vista, né? Eu acho que uma das coisas que me impressionou lá foi a adoração, a palavra, né? O que o apóstolo estava ministrando ali, a maneira como os ministros de adoração adoravam. Isso prendeu meu coração e eu comecei a ir. E eu me lembro que nós estávamos numa campanha, o apóstolo estava fazendo uma campanha com um bispo lá de Uberlândia, né, lá de Minas, ele estava Uhum. vindo para cá fazer uma campanha aqui na igreja, e eu estava indo para conhecer a igreja, para conhecer a plenitude de vida. E foi em um desses cultos que eu estava sentado lá na frente da igreja, o culto já estava para encerrar, o apóstolo já ia passar, o pastor já ia passar o microfone para o apóstolo, e ele me chamou lá na frente, eu levantei, eu fui até lá na frente, ele falou, perguntou para o apóstolo quem eu era, o apóstolo falou, olha, ele é um jovem que está vindo aqui na igreja, ele não é aqui da igreja, mas está vindo. E aí ele falou, olha, ele está orando por uma igreja e Deus está me mostrando que a igreja dele é aqui, esse é o lugar dele. Então o cara veio lá de Uberlândia para me dar uma palavra profética, e Uhum. foi quando eu abracei, e na verdade foi quando eu fui abraçado pela igreja, né? Porque, evangelista Manuel, eu estava recentemente, eu acabava de sair de uma unidade de FEBEM e, querendo ou não, a sociedade ela fecha as portas, né? Até pelo Verdade. fato do receio, né? Pelo fato de ser um ex-presidiário. Então, muitas portas se fecham, falando de uma forma é, da sociedade, né? Acaba se tornando um pouco mais difícil algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi que o apóstolo, tanto o apóstolo como a profeta, toda a igreja não queria saber o meu passado. Eles queriam saber do que eu poderia ser e o meu futuro em Deus. Isso me marcou muito, cara. Então eu vinha assim de uma situação dessa, vinha sabe, de uma família também que tinha passado muitas lutas, muitas dificuldades. Então eu fui adotado, cara. Eu fui adotado, o apóstolo me recebeu em honra, sabe, a igreja Plenitude de Vida me recebeu em honra. E logo o apóstolo me convidou para trabalhar com ele na igreja, para estar no ministério. E, e eu falei, amém, vamos embora. E começamos o trabalho. E acá estou, amém? Estou aqui, Amém. glória a Deus. Já são aí mais já são 18 anos aí na plenitude de vida, servindo a Deus, sabe? E sendo abençoado por Deus em todas as coisas. Família Plenitude de Vida é incrível, é a minha família, é a minha igreja, é o meu ministério. Às vezes eu encontro algumas pessoas, elas perguntam: Nossa, você ainda está lá na igreja? Como se trocasse de igreja fosse trocar de roupa, né?
Eu É, falo, cara, eu estou lá ainda, em nome de Jesus, e vou continuar lá enquanto eu estiver vivo. É a minha igreja, é a missão, é o propósito que Deus tem para a minha vida, está ligado à plenitude de vida. Então, Manuel, resumidamente, é claro, né? Eu aqui tentei resumir um pouco. claro. É isso. Opa. Amém, pastor. Quantos anos o senhor já é pastor? Já está no pastoreado? E como foi o seu chamado Ok, pastoral? amém. Evangelista Manuel, eu fui consagrado a pastor no ano de 2008, né? No ano de 2008, nós fomos ordenados a pastor. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu não sei quantos lembram disso, mas eu fui separado ao evangelista, né? Eu estava separado ao ministério Uhum, evangelístico e eu estava milhão. E isso para mim já era assim uma honra muito grande, porque nós entendemos que não tem um ministério maior do que o outro, né? Então, eu estava realmente muito feliz por aquilo que Deus já estava fazendo, por aquilo que Deus ia fazer. E eu falei, puxa vida, né, meu? Vou ser consagrado, vou receber o óleo, porque, vou dizer assim, Manuel, eu sempre tive essa ambição, né? A uhum, palavra, não sei se a palavra ambição, mas é uma ambição mesmo, mas é uma ambição espiritual. Então, sempre eu almejava isso, eu queria realmente eu queria realmente o ministério, né? Eu queria estar no ministério, eu queria ser ordenado a um ministério, e Deus tinha isso para a minha vida. Deus já vinha falando comigo há algum tempo, eu já tinha algumas profecias sobre esse aspecto, e o apóstolo investindo, me discipulando, o profeta, e eles me separaram o ministério evangelístico, né? E eu já uhum. estava muito feliz, para mim já seria uma honra tremenda receber esse óleo sobre a minha vida, né? Eu falei, amém, glória a Deus. E aí, quando foi no dia da ordenação dos ministros, nós fomos para a igreja e glória a Deus, aquela alegria, uma festa de consagração, é lindo, é muito bonito tudo que Deus estava fazendo ali. E as pessoas foram ordenando, o apóstolo foi ordenando os irmãos, chamando os pastores que iam ser ordenados naquele dia. Se eu não estou equivocado, no mesmo dia foi ordenada a pastora Gabriela, junto comigo, Uhum. pastor Adriano, se eu não estou equivocado, né? E o pastor Adriano está aí com a gente, ele pode até me ajudar aí, se confirmar a data realmente, mas e foi uma equipe ali também ordenada, né, ao ministério pastoral. E eu estava ali, o apóstolo e a profeta ordenando os ministros e tal, e eu estava sentado bem na frente, né, ali nas primeiras cadeiras, e aí o apóstolo pegou o microfone e falou assim, vamos encerrar, né, acabou tudo. E eu sentado ali na frente, né? Eu falei, amém. Eu falei, Senhor, se não é hoje, Falei, Deus, se não é hoje, amém. O Senhor sabe todas as coisas. Se não for hoje, é porque eu não estou pronto, não é o momento, glória a Deus. Eu quero o Senhor acima de tudo, mais do que o ministério, eu quero o Senhor, eu te amo, então amém. E fiquei ali sentadinho ali, e o apóstolo falou, não, peraí, eu acho que tem mais alguém, né, para a gente ordenar, né? O apóstolo brincou comigo, né? E aí ele falou, ô, irmão Tiago, aí me chamou. Quando ele me chamou lá em cima, eu já estava ajoelhado, já estava ali para receber, né, a unção. E ele falou, olha, Deus está mudando a tua unção, né? Nós entendemos que nós vamos ungir você a pastor. E, puxa, para mim, né, mano, foi uma surpresa gigantesca. Claro que uma responsabilidade muito grande, né? Porque com a unção também vem a responsabilidade, vem, né, a questão de você entender agora que você não pode mais agir como você agia lá atrás, que agora você tem uma ordenação sobre a tua vida, então uma postura tua tem que mudar, todo o teu comportamento. Então tua vida tem que girar em torno daquilo que agora Deus está fazendo. Então, quando o apóstolo ele me consagrou ali, eu, puxa, fiquei ali, foi um êxtase, aquela coisa maravilhosa, tremenda, mas depois você para e cai a ficha e você fala, rapaz, que responsabilidade, né? Carregar uma unção Sem dúvida. pastoral, assim como os outros ministérios, assim como uma unção profética, como uma unção evangelística, como uma unção de mestre, uma unção apostólica, é uma responsabilidade muito grande. Mas uma alegria muito grande também, Manuel, porque
Quando você Sim. está dentro daquilo que Deus te chamou para ser e para fazer, então você se sente realizado, cara. Então, hoje eu sou um cara realizado em Deus, entende? Eu sei que ainda não vivi ainda muita coisa que Deus tem para minha vida, para minha casa, mas hoje eu me sinto realizado, que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, sabe? Estou aonde Deus me chamou para estar, estou com pessoas que Deus me chamou para estar. Isso para mim é muito poderoso e maravilhoso. Amém? Amém, pastor. Amém. Pastor Eduardo, pastor Elaine estão aqui na live, a Sheila também, o Edson. Amém. Obrigado por estarem Amém. presentes aí. Que Deus Aleluia. abençoe vocês. Amém. Amém, pastor. Amém. Eu lembro bem desse dia. Eu lembro bem desse dia. Você estava, eu ia perguntar, você tá, Exatamente, eu você estava nesse estava. dia. Amém. Eu estava Amém. Já estava com a até gente. desse dia eu fui separado, eu fui consagrado diácono. Foi nesse mesmo dia. Oh, é verdade. Glória a Fui Deus. Foi isso em 2008 consagrado mesmo, não diácono. foi? Foi, aham. 2000 e? Isso. Entendi. 2008, né? 2008, exatamente, pastor. Isso. Exatamente. Eu fui consagrado Amém. diácono, Amém. lembro do olhinho na minha cabeça. Então foi Amém. uma série de pessoas, né, que foram consagradas nesse dia. E foi um Se eu não me dia, engano, pastor Eduardo e pastor Elaine também foram consagrados esse dia, se eu não se não me estou engano, eu creio equivocado, que né? também. Pastor Eduardo, pastor É. Elaine, pastora Grace, pastor Adriano, a Isso, pastora exatamente. Gabriela. Eu lembro Isso. bem, foram esses mesmos. E no Amém. caso do senhor Amém. também. Amém. Isso. Pastor, queria Foi que o isso senhor mesmo. contasse, antes da gente entrar no assunto, né, a respeito que eu propus para o senhor, né, que o senhor Ok. contasse um pouquinho quanto tempo o senhor está liderando o Ministério de Jovens, e o senhor tem o Ok. trabalho paralelo também na igreja Plenitude de Vida, no bairro do Jardim Pinheirinho, em Budas Artes. Queria que o senhor Isso. contasse também um Ok. pouquinho de como o senhor entrou nesses trabalhos e como estão atualmente, para o pessoal que Amém. Ok. possivelmente futuramente vai assistir essa live aqui possa saber disso. Amém. Tá ok. Amém, evangelista. Então vamos lá. A juventude, Manuel, esse projeto da juventude, quando o apóstolo nos convidou para estarmos na frente dos jovens, né? É muito interessante porque a estrutura da nossa igreja, a estrutura da plenitude de vida, é uma estrutura fantástica, dentro de tantas coisas que a plenitude de vida ela tem nos oferecido e proposto para nós, como visão de Deus para a nossa vida. Uma das coisas que a plenitude de vida sempre nos deu foi uma estrutura para que nós pudéssemos desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado em Deus. Então, quando eu assumi a liderança da juventude, isso já tem um pouquinho mais de 14 anos, ok? Que eu Uhum. estou na frente ali da juventude, mas nunca sozinho, né? Hoje nós lideramos a juventude, eu, o Azaf, uma equipe, né, que lideramos juntos essa juventude, porque a gente entende que nós não podemos fazer nada sozinho, né, evangelista Manuel? Nós não Sim. podemos construir nada sozinho, né? Tudo que nós vamos construir, nós temos que construir, sabe, em unidade, sabe, contando com o dom, com a capacidade de Deus, né, para cada ministério, para cada pessoa. Então, eu estou esse tempo todo na juventude, mas nunca liderei sozinho, né? Sempre liderei com uma equipe, sempre liderei com, a gente chama de facilitadores, né? Então, sempre liderando com uma equipe, equipes ótimas, pessoas maravilhosas que me aturaram, me aguentaram, né? E só que foram pessoas assim, equipes maravilhosas. Hoje, como eu disse, hoje eu sou o pastor da mocidade, lidero a mocidade junto com o Azaf, que tem também pastoreado a juventude junto conosco, e mais uma equipe que tem nos apoiado em todo o trabalho para essa juventude. Então, Manuel, são mais de 14 anos aí liderando a juventude, e eu acredito assim que, Manuel, Deus ele tem os tempos e Deus tem as estações, né? Então, eu acredito que hoje nós vamos desfrutar de coisas muito tremendas de Deus para a nossa juventude, algo que nós não desfrutamos lá atrás. Porque quando nós assumimos a juventude, eu era bem jovem, imaturo em algumas coisas, e tem aquela questão de você querer fazer, de você querer,
sabe, estabelecer. Então, nesse processo, você acaba errando, você acaba acertando, mas errando bastante também. Então, é um processo de desenvolvimento que eu não sei quem cresceu mais, se foi a juventude ou se fui eu, porque eu cresci muito nesse processo. Eu amadureci muito na questão da liderança, de, sabe, de como olhar para as pessoas, porque quando você é muito jovem, ainda você tem muito aquela coisa de eu faço acontecer, sabe, eu vou para cima, e você vai entendendo que você tem que ser interdependente, cara. Sabe, que você precisa de pessoas do teu lado, que te apoiem, porque você não tá, a pessoa não está ali para apoiar você, mas a visão que está ali, né, o propósito que está sendo colocado ali. Então, hoje, evangelista, eu vejo que hoje nós temos assim, estamos vivendo um tempo de preparo, mas ao mesmo tempo um tempo onde eu vejo que Deus vai manifestar grandes coisas para a nossa juventude nesses dias, Amém. sabe? Amém. Porque, Concordo. como eu disse, nós amadurecemos, nós avançamos, então coisas que nós não sabíamos lá atrás, hoje nós sabemos, então coisas que nós vamos aprendendo conforme a liderança e de acordo sabe, buscando a Deus, você vai conhecendo, você vai aprendendo, isso vai te dando mais maturidade para liderar. E à medida que você amadurece para liderar, você consegue ter melhores resultados do que você teve lá no passado, quando você tinha. Eu vejo hoje que eu estou assim, evangelista. Eu vejo que hoje eu estou assim. Antigamente eu tinha muita energia e pouca, vamos colocar assim, pouco conhecimento. Hoje eu Uhum. tenho mais conhecimento, não tenho a mesma energia como eu tinha no passado, mas hoje eu tenho mais, sabe, mais fundamento, então, mais maduro. Então, por Sim. exemplo, tem coisas que antigamente eu falava, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e já queria fazer e tal, e às vezes não parava para analisar o processo, as estruturas, sabe, como aquilo poderia ser estabelecido. Hoje a gente para um pouquinho mais, a gente pondera um pouquinho mais, hoje a gente consegue observar as coisas com olhares um pouquinho mais diferentes. Então, a lente que hoje eu tenho e que nós temos hoje como liderança de juventude, ela é uma lente diferente quando a gente tinha quando começou. Então, eu vejo hoje que nós estamos, sabe, Manuel, sabe, a ponto de viver algo extraordinário na juventude e plenitude de vida. Eu creio que nós Amém, estamos, pastor. sabe, no momento certo para vivermos algo extraordinário de Deus para a juventude e plenitude. E para completar, a nossa igreja ali, que congregamos ali no Pinheirinho, ali é algo incrível também, Manuel, é outra escola de Deus. Você já ministrou ali, né? Muitos dos ministros da Sim. casa já foram ali ministrar. Ali é uma escola de Deus, ali é lindo o que Deus faz, salvação, libertação, Amém. milagres. Nós temos visto, sabe, o reino de Deus se manifestar ali de uma forma sobrenatural, realmente, sabe? Deus tem levantado filhos, Deus tem levantado, sabe, pessoas ali, Deus tem libertado pessoas. Então, o Pinheirinho tá, nós estamos ali para pastorear aquele bairro, sabe, para ganhar realmente aquele bairro para Cristo. E nós temos visto um agir de Deus tremendo ali, Manuel. Temos visto um agir de Deus maravilhoso. Se eu fosse contar para você tantas experiências que nós vimos Deus fazer ali, tantas coisas que nós vimos Deus falar ali com as pessoas, ficaríamos aqui a noite inteira. Sem dúvida. Então, a coisa está fluindo, nós estamos avançando, Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural ali, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus pelo trabalho, glória a Deus pelos frutos, Amém. pela experiência, pela. Amém. Porque quando o senhor estando na liderança, né, quando vai pegando uma bagagem, você vai vendo a poda que Deus faz em nossas vidas. Né? Claro, Então, isso dá uma cancha, uma bagagem que claro. a gente leva para toda a vida. E aí a gente não só pode liderar no caso do senhor especificamente, é o Ministério de Jovens, mas como liderar em outras áreas, né? Não só na nossa Sim, vida sim, particular, enfim. O sim. que é passado para a gente é algo extraordinário, isso sem dúvida. Quero mandar um abraço aqui para a Amém. Fanny, sua esposa, está aqui na live. Amém. Eu vi ela aí. Amém. A presbítera Isso, está Margarete aqui, também está está na live. acompanhando. Se a Fanny estiver aí, dá um Amém. joinha Amém, aí. presbítera.
Marcos e a Anne Glória a acabaram de Deus. entrar aqui. Deus abençoe, obrigado por estarem aí Amém. na live. Pastor, vamos agora Amém. entrar diretamente no tema. Vamos no ponto. Bora. Ok, Vamos pastor? lá. Eu queria para perguntar, iniciando aqui, eu queria saber quais seriam as maneiras, os modos mais efetivos para nós vermos jovens saudáveis e fortes espiritualmente. Como Ok. a gente poderia mensurar nesse sentido, pastor? Eu me baseio aqui, pastor, antes do senhor responder, 1 João Ok. capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João diz bem ali, que ele diz assim, jovens, vós sois fortes, né, e tendes vencido o maligno. Amém. Então, para poder Ok. alcançar isso, então eu queria saber um pouquinho, que o Amém. senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Evangelista, na verdade, todo o nosso trabalho com a juventude, né, todo o nosso trabalho, nossa equipe, ela é voltada para alcançar, né, todas as esferas que nós temos hoje da juventude. Então, hoje nós pensamos, hoje a gente pensa em nível de multidão, dos jovens que não são frequentadores da igreja. Então, a gente pensa neles. Hoje a gente pensa daqueles que frequentam a igreja, eles são ali nosso público também, né? Nosso alvo, na verdade. Nós pensamos também naqueles que já frequentam, já têm um pouquinho mais de compromisso, e também pensamos naqueles que já são comprometidos, já estão dentro do discipulado. Então, hoje a nossa visão, ela é, sabe, para alcançar todas esses níveis de jovens. Então, tanto aqueles que não são da igreja, né, como aqueles que já são da igreja. Então, o que a gente realmente busca, evangelista Manuel, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas o que realmente a gente busca é exatamente isso, é que esses jovens eles possam ser, pertencer e servir. Amém. Então, toda a nossa juventude, né, ou a estrutura da nossa juventude, ela está fundamentada na visão que Deus deu para a nossa igreja. Porque um dos perigos que todo líder de juventude ele corre e que ele pode muitas vezes cometer, e ele tem que tomar cuidado para não cometer esse erro, é formar uma igreja dentro de outra igreja. Então, a juventude, plenitude de vida, ela não existe para que nós tenhamos uma visão diferente. Nós existimos para trazer uma contextualização, sabe, para trazer para a ideia do jovem a visão que Deus colocou na plenitude de vida. Então, eu acredito, evangelista Manuel, que essa questão de vermos os nossos jovens saudáveis, de vermos nossos jovens, esse é o propósito, um dos propósitos principais da nossa juventude. Porque a juventude que nós temos no nosso coração é uma juventude que ame a Deus, em primeiro lugar, que ela Sim. possa amar a Deus. É uma juventude que esteja comprometida também, sabe, não somente em amar a Deus, mas amar o seu próximo, sabe, amar o seu próximo. Então, uma juventude que adore, uma juventude que tenha comunhão, uma juventude que possa servir, uma juventude que possa, sabe, evangelizar e uma juventude que sejam discípulos de Cristo. Eu acredito que quando nós conseguimos, né, fundamentar tudo isso, mano, nós temos jovens saudáveis, nós vamos ter jovens fortes. Então, a primeira coisa que a gente tem buscado fazer nesses dias é identificar o nível de envolvimento, o nível sabe, de envolvimento espiritual que esses jovens têm, e identificando isso, a gente quer trazer eles para o centro do círculo, que é eles, sabe, realmente estarem totalmente envolvidos com Cristo, envolvidos com a missão, envolvidos com a visão, entende? Então, esse é o nosso grande desafio, né? É você identificá-los e aproximar esses jovens, trazer esses jovens de fato para dentro desse epicentro, para que eles se tornem realmente discípulos de Cristo e aí, sabe, visando essa questão. Então, tudo que nós estamos fazendo está em torno disso. Eu não sei se eu respondo a tua pergunta. Respondeu? Respondeu, sem dúvida, Amém. pastor. É algo Amém. que é algo que a gente pensa, né? Que como precisamos fundamentar, né?
como é necessário fundamentar o jovem, né? Amém. Eu até eu ia citar o texto no final, um outro texto da palavra de Deus que eu estava estudando, porque a gente faz o roteirinho, né? A gente faz o roteirinho Claro, correto. antes de poder guiar aqui, mas é o Espírito Santo que conduz. Amém. Mas Claro, amém. eu estava estudando em Provérbios, capítulo 1. No primeiro capítulo de Provérbios, quando Salomão diz bem ali, ele diz assim, eu até vou citar o texto, vou ler com a sua permissão, pastor, rapidamente. Amém. Fica à vontade. Provérbios capítulo Vontade, 1, irmão. é algo muito interessante que eu achei em relação a isso, a importância do jovem. Ó, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Salomão diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Amém. Bom, eu Palavras acho que, precisas, assim, né? se eu, exatamente, pastor. Assim, se eu fosse falar algo, né? Não tem tanta propriedade como tem o senhor, mas se eu fosse falar algo em relação ao que o jovem deve estudar dentro da palavra de Deus, claro, primeiramente os evangelhos, mas se ele ler um livro de provérbios, quantos É, princípios ele pode é. adquirir dentro da sua vida? E aí eu achei muito interessante quando Sem Salomão dúvida. diz assim, conhecimento e bom siso. Bom siso significa juízo. Amém. Juízo, Juízo. prudência. Amém. Que é Sem o que, dúvida. assim, vamos dizer Aham. que o jovem um dos maiores desafios, acho que para o É, líder de jovem, é poder sim. trazer esses jovens para É. um Para o verdadeiro juízo. alinhamento. E isso vai trazer um alinhamento também no seu juízo. Claro, Podemos sem dizer assim, dúvida. porque o jovem é obstinado, Amém. né? Sim, sim. Existe essa questão. Eu quero mandar um beijo aqui para minha sobrinha, que acabou de entrar aqui, a Milena. Ô, Milena, Beijão, seja Mica. bem-vinda. Deus abençoe tua vida. É engraçado, evangelista, que eu estava esses dias conversando com o Azaf, e o Azaf tem sido um parceiro, sabe, um cara que tem, sabe, despontado com a paixão por jovens, que é incrível, e é um homem abençoado que Deus tem colocado aí do nosso lado, e a gente junto tem pastoreado essa juventude aí. Manuel, e a gente conversando, falando com ele que o jovem, ele precisa ler o livro de Provérbios. Na verdade, até é uma coisa que você tem que colocar no currículo mesmo dele. Ó. Você tem que ler o livro de Provérbios. Esses dias em casa eu também compartilhei aqui com os meus meninos, né, com o Miguel, com o Ben. Eu compartilhei um pouco aqui com eles sobre o livro de Provérbios, porque ensina muito o relacionamento entre pai e filho, ensina muito a questão, né, ensina muito a questão de honra, né, de você honrar, de você ouvir o sábio, de você, sabe, interpretar. Então, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E uma das coisas que o jovem ele precisa adquirir, e nós precisamos adquirir, é a sabedoria. E isso é poderoso, isso é tremendo, com certeza. Amém, Amém. pastor. Amém. A Milena colocou Pastor, aí, ó, que a gente podia ler um capítulo por dia do livro de Provérbios. Isso é muito bom. exatamente, sem Glória a dúvida, porque Deus. Provérbios a gente tem Amém. 30 capítulos, né? Sim, Tem justamente verdade, 30 e daria 31. certinho aí. 31. Amém. Exatamente. Dá para ler um Isso. capítulo por dia. Glória a Você pega Deus. um cheio Por aí, dia. né? Então, um É uma devocional muito boa, é bom. uma boa pedida. Boa. Eu, eu me Amém. enriqueço com o livro de Provérbios. Sempre me Amém. pego, sempre leio. Pastor, É certo. assim, os jovens, assim, existe um trabalho, né, em relação aos jovens, que eu creio que em relação ao fortalecimento, é, os jovens, assim, há divisões, né, porque você tem que trabalhar com jovens de diversas faixas etárias, né, então existe Ok. não só a questão, isso também abordando solteiros e casados, mas os jovens de diversas faixas etárias. Como podemos ser efetivos em trabalhar em relação a diversos níveis e faixas etárias para que Uhum. haja realmente um fortalecimento? Porque é óbvio que temos que trabalhar de formas diferentes, né, pastor?
É sim, necessário um trabalho de aham, formas diferentes. Como a gente pode ser claro. efetivo nesse sentido? Como o senhor vê isso? Aham, legal. Inclusive, Manuel, nós temos esses dias, algum tempo atrás, esses dias não, algum tempinho atrás, antes dessa pandemia, nós tínhamos começado um trabalho com a juventude, e nós havíamos separado, né, por faixas etárias, para nós podermos, de fato, ministrar mais precisamente a vida de cada faixa etária, a vida de cada jovem. Né? Quando a gente fez isso, nós fizemos com um propósito, o propósito de que eles, cada faixa etária se sinta de fato importante, né? Porque realmente existem coisas que você consegue alcançar de uma forma geral, mas existem coisas que você tem que ser mais específico e com as pessoas específicas naquilo que você quer, né, alcançar. Então, quando nós colocamos ali adolescentes com adolescentes, jovens solteiros, jovens casados, né, nos colocamos juntos, o que acontece? Nós tentamos contextualizar uma palavra para cada uma dessas faixas etárias, né? E aí, quando a gente ajunta no montante, a gente consegue ver um resultado incrível e maravilhoso. Então, eu acredito que esse trabalho, Manuel, é um trabalho fundamental para aqueles que querem, de fato, ver um crescimento mais, como eu posso dizer, você conseguir medir um crescimento maior espiritual na vida dos jovens. Porque quando você atende individualmente o jovem, você consegue entrar na vida dele, você consegue abordar coisas mais específicas com eles. Então você também consegue ver um crescimento mais específico na vida deles. Entende? Sim. Jesus ele falava de uma forma geral para alguns, mas Jesus ele era mais específico com os outros, né? Não era isso? Então, por exemplo, para a multidão ele falava por parábolas. Os discípulos ele já falava, sabe, coisas reveladas de fato, algumas coisas mais, né, profundas. Então a gente entende que essas faixas etárias precisam ser sim atendidas. A gente precisa olhar para elas com carinho. A gente precisa, sabe, entrar realmente na necessidade de cada uma delas para poder ajudar o jovem ali a se tornar realmente, sabe, discípulos de Cristo. E quando a gente fez isso, foi muito legal a resposta, porque eles se sentiram importantes, né? Quer dizer, eu não estou aqui só por estar, né? Então, quando nós designamos facilitadores para estarem ali com cada faixa etária, eles se sentiram muito importantes. Eles ficaram, puxa vida, nossa, como eu gosto disso, de ouvir, de conversar, de falar. Então foi muito positivo, foi maravilhoso. É um trabalho que precisa e é necessário acontecer em qualquer juventude, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quais seriam os maiores bloqueios de um jovem poder Ok, mergulhar dentro dentro da presença de Deus? Assim, quais os maiores amém. bloqueios que o senhor identifica? Já que com toda a sua experiência, o senhor Ok, já pegou de diversas experiências. Na claro, sua visão, para poder claro. até ajudar quem estiver assistindo, né? E até, de repente, Uhum, algum líder de jovem vai assistir futuramente essa live. Quais seriam os maiores claro. bloqueios e como podemos vencer? Uhum, Qual a efetividade de vencer esses bloqueios? ok. Manuel, evangelista Manuel, eu acho que a gente tem que partir do princípio que é o seguinte: a gente não tem que tentar competir com o mundo, Amém. ok? A gente não tem que tentar competir com o mundo, porque é uma competição desigual, né? Muitas as igrejas, a maioria das igrejas não tem recursos, eu digo recursos naturais, né? Para poder, por exemplo, competir com coisas, por exemplo, como tantas coisas que hoje o mundo oferece. Então, eu acredito que a nossa ideia é falar da verdade do Senhor e alcançar o coração desses jovens, né? Então, esse é o nosso objetivo, é pregar a verdade de Deus e alcançar essa juventude, alcançar essa geração. E aqueles que se abrem, eles são transformados, porque a nossa mensagem é uma mensagem de transformação de vida, ok? Amém. Ela é uma mensagem de transformação de vida, é uma mensagem que transforma a vida das pessoas, né? Então, esse é um, uma verdade e é algo poderoso. Porém, a gente não pode competir.
Mas eu percebo, Manuel, em todo esse, esse tempo pastoreando a juventude e com outros líderes também, nós sempre sentamos, a gente conversa, nós temos reuniões, né, de tempo em tempo, temos reuniões onde a gente senta para alinhar muitas coisas, para falar sobre coisas importantes. A gente percebe que um dos maiores, existem vários bloqueios, porque hoje, por exemplo, a gente percebe que existe um bloqueio de geração para geração. Por exemplo, dando um exemplo para você, a nossa geração é diferente da geração de hoje. Uhum. Concorda comigo? Concordo A nossa plenamente, geração é pastor. totalmente diferente. Por exemplo, qual eram os nossos bloqueios quando nós éramos mais jovens, né? Qual eram os nossos bloqueios? O que nos bloqueava? Muitos de nós viemos de famílias, alguns de famílias desestruturadas, então já vinham com bloqueios no coração de rejeição. Então tudo isso se torna coisas para você poder ponderar, para você poder, sabe, ministrar. Já a geração de hoje é uma outra geração, é a geração Y, entende? É a geração Y, é a geração da informação, é a geração, é, 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 como eu posso dizer, é a geração que tem muita informação. Então, hoje a gente tem visto que o grande bloqueio dessa galera é a questão de eles terem muita informação, mas não entenderem os processos. Então, você Hum. percebe que hoje é uma geração que ela tem dificuldade de ouvir não, entende? Ela tem Uhum. dificuldade de ouvir não, ela tem dificuldade. É uma geração que tem dificuldade, por exemplo, um tempo atrás, conversando com um jovem, ele disse para mim assim que ele não vinha para a igreja porque ele sabia que com Deus as coisas são demoradas. Hum. Então é uma geração que é a geração do, como a gente até abordou esses dias, do fast food, né? A coisa Verdade. tem que ser rápido. Então isso tem sido um grande bloqueio, Manuel, para muitos jovens dessa geração. E há uma expressão que as pessoas colocam, que é a questão da geração do mimimi, né? Não sei se você já Uhum. ouviu essa expressão. Sim, A sim. geração que é a geração que sai para a rua e, por exemplo, defende o direito do que vai para a rua protestar contra o racismo, mas não consegue honrar o pai e a mãe dentro de casa, entende? Então é a geração que levanta a bandeira ali dizendo, olha, não mate as baleias, mas que não é uma geração que se sente solitária. Então esses são os bloqueios que nós percebemos hoje. Mas nós acreditamos nessa geração, Manuel. Nós Amém. cremos que essa é a geração que Deus vai levantar. Você entende? Eu creio que essa é a geração que Deus vai levantar, que Deus vai, sabe, vai fazer algo extraordinário. Então, hoje eu percebo que esses são os bloqueios dessa nova geração, sabe? Muita informação, sabe? A coisa tem que ser rápida. Nós estamos também, existem outros bloqueios que, por exemplo, é o bloqueio sabe, como eu posso expressar, do materialismo. Então a Hum. galera está muito assim fixada, você está entendendo no que é material. Então a gente percebe que isso tem, de alguma forma e de muitas formas, atrapalhado o processo espiritual na vida dos jovens, né? Então que tem, sabe, lutado essa questão, tem sido alguns entraves, nós temos batalhado com isso para trazer os jovens para dentro da realidade espiritual, sabe, de realmente conhecer a Deus, conhecer a palavra. Então, hoje a gente está tendo também que se readaptar à liderança, porque essa liderança que nós hoje temos, ela não pode ser mais também abordada ou ela não pode ser feita como era feita há 10 anos atrás. Sem O que dúvida. funcionava na liderança de 10 anos atrás não funciona hoje. Entende? Então a gente precisa também se adaptar a algumas coisas para ser mais efetivo na nossa liderança. Entende? Amém. Pastor, eu lembrei quando o senhor falou essa questão dos processos. Eu lembrei, acho que. Opa, pastor, acho que acabou saindo sem querer aqui. Já. Vou chamar de novo, pastor. Vou chamar de novo. Acho que ele apertou no botãozinho de fechar.
Voltamos. Amém. Voltamos dos comerciais. Amém. Ok. Então, Verdade. pastor, complementando então, pastor, o que eu estava falando aqui, a questão desses processos. Acho que a geração que vivemos, como o senhor falou, é uma geração que está meio que acelerando demais e não está É, conseguindo viver os processos. Elas querem meio sim, que passar na frente do processo. Ao invés de sim, ser como a gente, como diz a palavra de Deus a respeito de ser uma maratona, o jovem quer correr uns 100 metros uhum, rasos. Ele quer sim, acelerar logo no início, até mesmo nós mesmos, claro, nós já passamos por isso. claro, sim, Acelerar logo no sim, início, mas tem um processo todinho pela frente. Então, é, eu acho que é um desafio do líder, da liderança, né? De, não, para um pouquinho, espera aí, calma, calma. O jovem tá cheio de hormônio, quer fazer, quer. sei, Mas, não, calma, filho. Vamos viver o processo. Vamos viver o processo primeiro, né, pastor? uhum, Não sei se o senhor concorda comigo. claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Toda a força que há na juventude, mano, e é algo que Deus colocou, a juventude, ela é o carro-chefe da igreja, né? Ela é o motor que ela faz a igreja, sabe? Você pode ver que uma juventude ativa, uma juventude que está ardendo para Cristo, ela dita o ritmo da igreja, né? Uhum. Ela consegue, sabe, incendiar, ela consegue movimentar. Como a nossa igreja é uma igreja de jovens, então a gente, glória a Deus, que a gente tem visto isso, né? Mas uma juventude acesa, uma juventude. Então, nós temos que entender, evangelista, o que nós temos entendido, na verdade, é que toda essa vitalidade, toda essa força inovadora, toda essa força criativa que há no jovem precisa ser realmente liberada, entende? Nós queremos ver, sabe, realmente a juventude, sabe, sendo de fato avançando em todo o propósito de Deus, porque Amém. a gente consegue ver neles o potencial, sabe? Então a gente não só quer ver, sabe, neles esse potencial, nós queremos autorizá-los para que eles sejam de fato efetivos, e depois de autorizar, nós queremos liberar eles nos dons do Espírito Santo na vida deles, e queremos que eles sejam multiplicadores do reino de Deus, entende? Amém. Então toda essa força tem que ser utilizada. O jovem, quando ele se lança, quando ele entende, cara, ninguém segura. É bênção. Amém, pastor. Pastor, já estamos caminhando aqui para o final. Passa Opa, muito rápido. já? Puxa Já, vida. pastor. Já estamos Amém, caminhando aqui para o final. amém, Eu queria que o senhor fizesse agora uma oração, não só amém. pelas pessoas que estão na live, mas que o senhor Ok, orasse pela juventude. Orasse para que amém, venhamos a ver amém, jovens fortes nesse tempo, jovens amém. espiritualmente saudáveis, com Uhum, sede da presença de Deus. Então, nós amém. temos aí 5 minutos aí, pastor. Ok, Queria que o senhor utilizasse uma parte desse tempo para fazer essa amém, oração em nome de Jesus. Ok, pastor? amém, amém, amém. Evangelista, novamente, né, obrigado pelo convite, é uma honra, né? Como eu Imagina, pastor. disse, amém, como eu disse, é, eu estou aqui, mas eu não lidero sozinho, eu lidero com uma equipe. Se a gente chegou até aqui, porque sempre teve equipes, inclusive você faz parte dessa equipe também, amém, Amém. que pastoreia Amém. esses jovens junto conosco. E para mim, estar aqui é uma honra muito grande. Então, agradeço pelo convite, pela tua vida. Isso é uma bênção, tem sido uma bênção para as nossas vidas. Então, mando um beijo Amém, para pastor. Opa, tudo de volta. Vamos aguardar que ele já volta. Amém. essa bênção. E, Manuel, me lembrei muito claro que Deus ele trabalha com gerações, né? E essa é a Amém. geração que Deus está levantando. Eu creio que essa é a geração que Deus está levantando. Em nome de Amém, pastor. Jesus. Amém. Amém? Vamos Amém. orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do evangelista Manuel, por esse projeto que o Senhor colocou na vida dele. Obrigado, Deus, porque,
Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é que põe tanto querer como realizar. E abençoamos ele para que ele continue sendo esse canal, porque através de uma entrevista dessa, de um momento desse, pessoas podem ser inspiradas, Amém. motivadas, transformadas, abençoadas pelo Senhor, Pai. Continue abençoando ele, a casa dele. Abençoamos cada pessoa que está nessa live, que entrou nessa live, que o Senhor continue derramando do seu favor, guardando em todo o seu propósito, abençoando de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Pai, eu oro também Amém. pela nossa geração, pela geração de jovens que está se levantando, que o Senhor está levantando. Cremos, Pai, que, Senhor, essa geração é a geração do avivamento, é a geração de heróis que vão fazer acontecer, que vão estabelecer, que vão, de fato, meu Pai, manifestar o reino de Deus nesse tempo de forma visível, de forma, Amém. sabe, poderosa, em nome de Jesus. Então, Deus abençoa. Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu propósito, manifesta o favor do Senhor, Pai, sobre essa geração. Nós te pedimos, levanta, cura, sara e nos leva, Senhor, a viver, Pai, o teu propósito para essa geração. E como Davi orou e declarou que ele cumpriu o propósito para a sua geração, assim nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. evangelista. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, Amém. quero Aleluia. agradecer por ter aceitado o meu convite. Amém. Obrigado por essa live. Amém. Fomos muito Prazer todo meu, edificados. varão. Amém, Nossa, muito evangelista. edificados. Foram palavras realmente muito precisas para esse tempo. Amém. Eu creio que o Senhor, para mim, o Senhor foi meu mentor, foi aquele que Amém. eu dou do meu lado quando eu mais Amém. precisei no início da minha Amém, caminhada, né? Várias Até histórias. hoje, temos histórias, muitas histórias. Um dia a Amém. gente faz uma live só com as Amém. histórias. Amém. Mas o Senhor é uma inspiração para mim, sua casa, Amém. sua família. Aqui, Amém. o Senhor tem a certeza que o Senhor é um irmão para mim. E Deus Amém. apenas vai honrar a sua vida, prosperá-lo, enfim, tudo aquilo que o Senhor tem Amém. investido na minha vida e que eu, na Amém. minha medida, né, tenho procurado passar para frente, né? Amém. Agradeço demais ao Senhor, a sua vida, a sua Amém. disposição. Amém, E evangelista. obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite para essa Amém. live, Amém. esse projeto que Tamo o Senhor, junto. que Deus colocou no meu coração, que eu creio que vai perdurar, não sei até quando Deus Amém. permitir. E eu não sei aonde isso vai Amém. alcançar, mas eu creio que Deus está Amém. fazendo. Obrigado, viu, Aleluia. pastor? Amém. Valeu, evangelista. Tamo junto. Beijão, meu querido. Valeu. Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. Amados, vocês que Glória a Deus. estiveram aqui na live, obrigado por terem assistido. Aí, na quinta-feira, eu vou estar anunciando os convidados da próxima semana. Nós vamos fazer 2 lives visionárias Boa. totalmente diferentes do que vocês imaginam. Então se prepara aí, porque Amém. as pessoas que eu vou trazer aqui, vocês vão ver. Eu vou soltar aí nas minhas redes Amém. sociais. Essa live vai estar salva no meu IGTV, aqui no Instagram, e posteriormente no YouTube, no meu canal no YouTube. Então vocês vão poder, quiserem rever, quiserem anotar alguns pontos aí, fiquem na liberdade, quantas vezes assistirem aí, vai ficar guardada para sempre, em nome de Jesus. Amém. E continue acompanhando a gente aí. Deus abençoe a cada um. Valeu, pastor. Deus abençoe. Fica na paz. Valeu. Deus abençoe. Amém. Paz.